Meus queridos e amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam sobre as nossas vidas. Nós estamos chegando aqui nesse dia 2 de julho, ou melhor, 2 de agosto já, mudou, de 2020, nesse ano em que temos enfrentado, irmãos, a pandemia e estamos ainda em isolamento social. Por isso, nessa manhã, nossa aula da escola dominical feita mais uma vez aqui pelo nosso YouTube. Espero que Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos e que mantenhamos a certeza, meus queridos irmãos, que Deus está conosco. Vamos iniciar fazendo uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e excelso nome, porque tu és o Deus poderoso, tu és o Deus altíssimo. Louvado seja o teu nome, Pai amado, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o teu nome por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio aqui, ó Pai amado, Deus se fez homem, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a vida eterna. Louvado seja o teu nome, ó Pai amado, por teu Espírito Santo enviado a nossos corações, que nos faz, ó Pai, sermos templo do Senhor. A nossa vida, então, é para adorar o Senhor, é para servir ao Senhor que nos ama e nos salvou. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, mesmo durante essa pandemia. Rogamos a Ti, ó Pai amado, a Tua misericórdia sobre o mundo, rogamos o Teu perdão, Senhor, rogamos a Tua bondade. Que o Senhor venha, Pai amado, cessar, Pai, essa epidemia nas Tuas misericórdias, Senhor. E que nesse período o Senhor fortaleça a fé da Tua igreja, inclusive ajudando a Tua igreja a testemunhar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no estudo, Pai amado, que faremos, que seja edificante para a vida do Teu povo e que nos desperte, Senhor Deus amado, para uma maior comunhão contigo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós encerramos no domingo passado os nossos estudos pela manhã a respeito da grande comissão, baseado no livro que tomamos como apoio teórico do R6 Pro. Mas nessa manhã eu convido vocês a voltarmos ao R6 Pro, voltarmos a esse autor e estudarmos a partir de hoje sobre a oração, baseado neste livro aí do R6 Pro, que é o livro A Oração Muda as Coisas. E nós vamos, meus amados irmãos, verificar os seguintes temas neste livro. O primeiro tema aí em destaque é o lugar da oração, que é o tema da aula que teremos hoje. Depois veremos o propósito da oração, o padrão da oração, a prática da oração, as proibições da oração e o poder da oração. Então será um tempo que, com a graça de Deus, nós estaremos falando sobre oração bastante, mas com o objetivo, meus amados irmãos, de praticarmos a oração, né? Então, assim como a questão da própria grande comissão, que nós falamos sobre evangelismo, não devemos apenas falar de evangelismo, de evangelização, mas devemos orar e praticar. E no caso aqui da oração, queridos irmãos, também nós vamos falar nesse período aí de tempo com o objetivo que Deus nos desperte para uma maior prática da oração. Então, para tratarmos desse assunto, nós usaremos aí principalmente o livro do R6 Pro. Então, o conteúdo aí dessa aula, aí, os slides que nós preparamos são praticamente um resumo do que temos aí no livro, mas nós vamos também usar o auxílio, meus amados irmãos, de outros autores e de outros pastores, de outros teólogos que também falam de oração nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui para uma citação do nosso João Calvino sobre a oração. Calvino vai dizer: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, João Calvino aí já tocando, meus amados irmãos, no ponto da oração, e aí talvez ecoando, não é aquilo que Paulo ensinou em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes fazei tudo conhecido diante de Deus por vossas petições e vossas súplicas. E João Calvino ensinando que a oração, que falar com Deus, é o melhor antídoto para a aflição. Então, se você se sente aflito, o melhor antídoto é falar com Deus, é colocar a sua vida de Deus, é derramar a sua vida perante Deus por meio da oração. Vemos aí também uma citação do Paul Washer. Ele vai falar o seguinte: quão diferente viveriam os ministros se acreditassem que sua vida oculta de oração é de mais valor para Deus que o seu ministério público. Já o Paul Washer aí falando mais em relação aos ministros, aos líderes, aos pastores e aos pregadores. Ele destacando aí que esses ministros deveriam investir muito mais na sua vida oculta com Deus, de oração, no seu momento íntimo com Deus de oração, do que o ministério público. Isso é um risco de pastores e ministros. Às vezes você corre o risco de investir muita preocupação na relação com os outros, até naquilo que você vai ensinar, ou naquilo que você quer que as pessoas vejam em você como líder, e você não gasta muito tempo na sua vida com Deus, na sua relação com Deus. E ele vai dizendo aí como diferente seria a vida dos ministros, né? Com certeza diferente para melhor, com mais fortalecimento nas suas vidas, se investissem na oração, né? Então já aí vemos, irmãos, a citação desses dois servos de Deus sobre a importância da oração. Qual é o alvo da vida cristã? E aí já partimos agora para o conteúdo do R.C. Sproul. É a piedade resultante da obediência a Cristo. Então, qual seria o objetivo da vida de um cristão? Ele vai falar, é a piedade. Piedade, meus amados irmãos, significa viver em amor a Deus e significa viver em amor ao próximo. Piedade significa santidade, piedade significa comunhão com Deus. Esse, então, é o objetivo da vida cristã. A obediência abre as riquezas da vida cristã. E a oração motiva e nutre a obediência, colocando o coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. Então, se o objetivo da vida cristã é viver em piedade, ou seja, em obediência a Deus, em amor a Cristo, em amor ao próximo, o que vai fortalecer, meus amados irmãos, inclusive o nosso desejo de mais obediência, o que vai nutrir a nossa obediência aí, segundo R.C. Sproul, é a oração. O Espírito Santo ensina, inspira e ilumina a palavra de Deus para nós. Ele nos ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder em oração. E aí uma coisa importante destacada que é o seguinte: a relação do Espírito Santo com a palavra de Deus. Então é o Espírito Santo quem nos ensina. O Espírito Santo é um pedagogo que nos ensina a palavra. O Espírito Santo foi aquele que inspirou os autores bíblicos a escreverem a palavra. O Espírito Santo é aquele que ilumina o nosso coração para recebermos a palavra de Deus, não é? Então nós sabemos bem, temos estudado, irmãos, que só temos o conhecimento da palavra de Deus que é efetivo para a salvação, porque o Espírito Santo opera em nós junto com a palavra. Então Deus fala conosco pela palavra e o Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nosso coração. E o interessante e o abençoador é que o próprio Espírito Santo ele vai nos ajudar a responder à palavra de Deus em oração. Então Deus fala conosco através da palavra e nós respondemos a Deus por meio da oração. O Espírito Santo é aquele que aplica a palavra que Deus está falando conosco, e nós vamos ver que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a responder a essa palavra por meio da oração. Então já vemos, meus amados irmãos, como a oração é abençoada para a vida cristã. A oração, então, é uma resposta do povo de Deus ao chamado que Deus faz por meio da sua palavra. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Como é que eu converso com Deus? Eu converso com Deus primeiro ouvindo o que Ele me diz na sua palavra e respondendo a Ele por meio da oração, não é? Então o alvo da vida cristã é essa comunhão com Deus, é essa piedade, e nós temos aí o Espírito Santo aplicando a palavra em nosso coração e nos ajudando
a responder com as nossas orações. A oração, ela tem um lugar vital na vida do cristão. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, nós lemos: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja só, mais uma vez aí o apóstolo Paulo destacando, irmãos, a relação do Espírito Santo com a oração. Deus nos deu o seu Espírito. Nos dando o seu Espírito, ele nos adota. E agora nós fazemos parte da família de Deus, onde somos irmãos e onde Deus é o nosso Pai. O Espírito Santo agora, ele nos habilita e nos leva a falar com Deus, ou a clamarmos a Deus e dizer a Deus, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo, meus amados irmãos, em nosso coração, nos faz filhos de Deus, não é? A palavra do Senhor nos ensina que pela fé em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Quando diz, veio para que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, lhes fez filhos de Deus. Somos filhos de Deus porque recebemos a Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo aplica em nosso coração essa salvação. O Espírito Santo nos faz também a estarmos inclusos na família de Deus como adotados. Deus é o nosso Pai. E agora nós conversamos com o nosso Pai por meio da oração. E o Espírito Santo nos faz ter com o nosso Pai, Deus, uma intimidade na qual nós podemos chamar Abba Pai. Podemos falar Paizinho. Alguém até pode orar sem ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Meus amados irmãos, nós temos até pessoas que não são convertidas a Cristo e fazem oração a Deus. Então uma pessoa pode até não ser cristão e orar. Mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Ou seja, não existe crente, não existe cristão sem oração. Não existe cristão sem vida de oração. Eu não posso ser um cristão verdadeiro se eu não tenho comunhão com o Pai por meio da oração. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. Veja aqui, meus amados irmãos, que constatação, né? O Espírito Santo me coloca adotado como Deus. Deus é o meu Pai, então eu oro ao meu Pai. Ninguém pode ser um cristão se não orar. A oração é tão necessária para a sobrevivência do cristão como é a respiração. Mas o R6 Pro aqui ele já chama a atenção para nós, ele vai falar, nenhum outro dever cristão é tão negligenciado como a oração. Por que será que nós, meus amados irmãos, não oramos tanto quanto deveríamos orar? Por que esse dever cristão é tão negligenciado? Não é? Será que é porque é uma coisa que nós recebemos assim tão de graça que às vezes não damos valor? Não é? Será que é uma coisa que você pode até considerar muito simples? Porque em qualquer lugar que você tiver, onde no seu coração você fechar os seus olhos, você fala com Deus e Deus na sua misericórdia ouve e nós não valorizamos tanto. Mas a oração, irmãos, ela precisa ter um lugar de destaque na vida do cristão, porque ela é tão necessária para a nossa vida, para continuarmos caminhando, para sobrevivermos, como é a própria respiração. A Sproul ele diz o seguinte: reunião de oração deveria se chamar reunião dos remanescentes, porque são poucos os que frequentam, não é? E aí também fazendo coro com o R6 Pro, Spurgeon está dizendo isso. As reuniões de oração na igreja, elas são geralmente as menos frequentadas. Então irmãos, para nossa reflexão, né? Se a oração é tão vital na vida cristã quanto é a respiração, por que nós não valorizamos tanto as reuniões de oração que temos na igreja e por que não temos orado com tanta frequência como nós deveríamos orar? A oração é difícil de ser feita a partir de um motivo falso. Alguém pode pregar com um motivo falso, como fazem os falsos profetas. Alguém pode se envolver em atividades cristãs com base em motivos falsos. Isso é verdade. Nós temos verificado na palavra de Deus que alguns pregam o evangelho de Cristo
com o objetivo de ter lucros financeiros, como o apóstolo Pedro, por exemplo, fala daqueles homens que fazem comércio do povo, que fazem comércio de vós. Nós temos pessoas que se envolvem em atividades cristãs com base, meus amados irmãos, em apenas chamar atenção para si, provocar uma boa impressão, não são motivos verdadeiros. Muitas realizações externas do cristianismo podem ser feitas com base em motivos falsos. Contudo, é altamente improvável que alguém tenha comunhão com Deus a partir de motivos impróprios, né? Então, alguém pode sim pregar com motivo falso, fazer um serviço na igreja, no seu coração, na verdade, com a intenção de receber glórias humanas, é muito possível. Mas uma coisa difícil de acontecer é alguém orar de uma forma falsa. Pelo menos a oração particular. Porque a oração em público, sim. Inclusive, quando nós nos lembramos dos fariseus, Jesus dizia que eles oravam de si para si mesmos, publicamente, para ser visto pelos homens. Então, até uma oração pública, alguém pode ser falso, mas numa oração sozinho com Deus, dificilmente alguém consegue ser falso. Alguém consegue esconder o seu pecado. Ninguém consegue esconder as suas más intenções diante de Deus. Então, de fato, uma pessoa que vive na prática do pecado, ou que quer fazer a obra de Deus, irmãos, por outros motivos, ela dificilmente conseguirá orar sozinha com Deus, falar com Deus falsamente, porque sabe que a Deus ninguém pode enganar. Somos convidados, até ordenados a orar. A oração é tanto um privilégio como um dever. Ora, a oração é um grande privilégio. Meus amados irmãos, imagina só você poder falar com Deus Todo-Poderoso, né? Com Deus que é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo aquilo que neles há, mas Ele decide nos ouvir. Veja que grande privilégio você saber que Deus está olhando para você por meio de Cristo, as promessas que o Senhor Jesus fez. Tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, isso Ele vos fará. Que grande privilégio é podermos orar e sabermos que estamos falando com Deus vivo e poderoso. Mas, biblicamente também, a oração é um dever, porque é um mandamento do Senhor. Não é? Em várias passagens nós temos Deus, o Senhor Jesus, inclusive, que teve vida de oração, dizendo ao cristão que é mandamento. Por exemplo, quando ele deixa o exemplo da oração do Pai Nosso, ele fala quando orardes. Ou seja, a oração vai ser uma prática. Quando ele esteve com seus discípulos lá no Getsemane, ele disse assim, vigiai e orai. Então a oração é tanto um grande privilégio que temos de falar com Deus, como é um dever. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho. Vejam só, em um sentido, a oração não é natural para nós. Os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos, indiferentes para com algo tão importante como a oração. Meus amados irmãos, a oração, então, nesse sentido, segundo R6 Pro, não é algo natural. Nós nascemos em nossos delitos e pecados, herdando a corrupção e a culpa de Adão. Adão, não é? O primeiro homem foi feito para viver em comunhão com Deus, contudo, ele quebrou essa comunhão, ele caiu em desobediência, ele caiu em pecado. A partir de Adão, então, meus amados irmãos, todos nós, seus descendentes, herdamos essa natureza pecaminosa. E o destaque aqui é que a partir de nós mesmos, a partir da nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação não é ter uma vida de comunhão com Deus em oração. Pelo contrário, na verdade, o pecado nos leva a nos distanciar de Deus. Então nós temos aí, irmãos, contra o desejo de orar, a própria natureza pecaminosa. Contudo, o novo nascimento, nós que nascemos de novo em Cristo, desperta em nós um novo desejo de comunhão com Deus, mas o pecado resiste ao Espírito. Então, por natureza, nascemos afastados de Deus e tendemos a nos afastar de Deus com o pecado. Pela graça de Deus em Cristo, nós nascemos de novo. Então, nós somos restaurados à presença de Deus por meio de Cristo. Isso nos leva a voltar a ter o desejo de comunhão com Deus. Contudo, o pecado que ainda está em nós resiste, meus amados irmãos, à comunhão.
Então é preciso compreendermos por que eu não tenho tido tanto desejo da prática de oração. O pecado ainda habita em mim. Mas agora o Espírito Santo também está em mim, e o Espírito Santo e o desejo de Deus, o desejo do Espírito tem que prevalecer contra a carne. Então eu tenho que ter uma prática de oração, compreendendo esse privilégio e também um dever. Mesmo quando o meu coração não deseja, mesmo quando o meu coração quer se esfriar, eu tenho que buscar forças em Deus para resistir à preguiça de oração, à indiferença quanto à oração e buscar viver na prática de oração com o Senhor. O Espírito Santo nos assiste em nossas orações. Em Romanos 8, do 26 ao 27, lemos: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, Deus é tão misericordioso e gracioso que Ele providencia para nós tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida cristã. Inclusive o Espírito Santo dentro de nós nos ajuda em nossas orações. O apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, irmãos. Nós não sabemos orar perfeitamente, nós não sabemos orar perfeitamente com relação aos propósitos de Deus. Contudo, ele vai afirmar: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é? Às vezes aquilo que nós não conseguimos falar com Deus, o que está realmente o sentimento do nosso coração, o Espírito Santo é aquele que conduz a Deus a nossa oração, aperfeiçoando. Então, você não precisa ter medo de orar. Talvez você ore: eu não sei orar. Se você não sabe orar, ore da forma como você sabe, porque se o seu coração é sincero, o Espírito Santo vai transformar a sua oração para que seja aceitável conforme a vontade de Deus. Podemos obter conforto no fato de que Deus conhece o nosso coração e ouve nossas petições não proferidas, assim como ouve as palavras que emanam dos nossos lábios. Então, por esse Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda em nossa oração, até mesmo quando nós não falamos com palavras na nossa oração, até mesmo quando nós dentro do nosso coração falamos com Deus, Deus nos ouve pelo seu Espírito Santo, como Ele ouve também quando oramos com palavras. Sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas de nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o Espírito Santo intercede por nós. Você já teve esse sentimento? Às vezes nós falamos assim: meu Deus, eu estou com meu coração tão aflito que eu nem sei como orar. Eu nem sei se eu vou falar as coisas certas perante Deus. Como pastor, já ouvi muitas vezes irmãos falando isso, que não sabem orar, não sabem falar as palavras certas, até têm medo de falar alguma coisa que desagrade a Deus em oração. Nós temos que recorrer ao meio de graça que Deus nos dá, irmãos, que é a oração e o Espírito. Se você ora com Deus de coração e com sinceridade, o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos auxilia em nossas orações. A oração é o segredo da santidade. Quando examinamos a vida dos grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração. John Wesley, um exemplo de John Wesley. John Wesley comentou certa vez que não tinha muita apreciação por ministros que não gastassem pelo menos 4 horas por dia em oração. Então a compreensão aí desse servo de Deus, como a oração é imprescindível para uma vida de santidade. Ninguém, irmãos, conseguirá viver com Deus em fidelidade e em obediência se não tiver uma vida prática de oração. Lutero disse que orava regularmente 1 hora por dia, exceto quando experimentava um dia muito atarefado. Nesses dias, ele orava 2 horas, depois ele orava por 2 horas. Veja que coisa interessante, Lutero tinha uma prática de orar pelo menos 1 hora por dia, exceto quando ele experimentava um dia mais atarefado. Aí você pensa, não, se ele tem um dia muito atarefado, aí ele não orava.
Talvez como nós fazemos, né? Nossa, hoje o dia foi tão corrido que eu nem orei. Eu tive tantas questões para resolver que eu nem orei. Pelo contrário, quando Lutero tinha um dia muito atarefado, aí que ele gastava mais tempo em oração. Isso é sinal, irmãos, de dependência de Deus, que quem vai me ajudar a resolver o meu dia, os meus problemas, as minhas questões é Deus. Eu dependo de Deus, por isso eu gasto mais tempo em oração. Portanto, a oração é um segredo da santidade. Se você quer viver em obediência, em piedade, em santidade diante do Senhor, é vida de oração. Se você quer que Deus te ajude com o seu dia, é mais tempo ainda dedicando aí a oração para aquilo que você for fazer no seu dia, as decisões que você for tomar sejam conformes à vontade de Deus. A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Um exemplo disso é o de Pedro. Em Lucas, no capítulo 22, do verso 39 ao verso 62, nós temos lá aquela experiência que Jesus e os seus discípulos tiveram no Monte das Oliveiras. Jesus ali naqueles momentos que precediam a sua prisão. Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. O exemplo de Jesus para nós em oração, como era seu costume. E disse a seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus, então, nos ensinando. Orem para que vocês não entrem em tentação. Na vida cristã, irmãos, nós receberemos tentação em várias áreas. Você será tentado pelo diabo e pelo pecado e pela carne, pelo mundo a desobedecer a Deus. Isso é certo. A tentação virá. Você precisa, eu preciso estar em constante oração para não cair no momento da tentação. Em vez disso, em vez de estarem orando e vigiando, os discípulos dormiram. Inclusive Pedro. A próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada. Depois, ele negou a Cristo. Pedro não orou e, como resultado, caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Caímos em particular antes de cairmos em público. Meus amados irmãos, se Pedro tivesse obedecido à ordem de Cristo, vigiai e orai, se ele não tivesse adormecido, certamente ele não teria reagido da forma como ele agiu, com uma espada, atacando um soldado romano, coisa que não agradou a Cristo, não é? E uma coisa, inclusive, que poderia gerar a morte de todos eles, porque eles jamais poderiam resistir ao exército que estava ali. E ainda pior do que isso, depois ele negou o próprio Senhor Jesus, não é? Porque ele não estava em oração. Da mesma forma, irmãos, vai acontecer conosco. Se você tem uma vida de oração com Deus, você será fortalecido, amparado, você terá paz na aflição. Mas o crente que não ora, ele está a um passo do pecado, ele está a um passo da vida em pecado. A oração, então, ela nos conduz à santidade. A negligência da oração, ela nos deixa, meus amados irmãos, a um passo do pecado. Isso aconteceu com Pedro e acontece também comigo e com você. Há um tempo certo e um tempo errado para a oração? Será que há um momento melhor para orar, uma hora mais santificada? Nós vamos ver que não. Jesus orou de manhã, durante o dia e às vezes durante toda a noite. Há evidência de que ele tinha um tempo separado para a oração. Mas considerando o relacionamento que Jesus teve com o Pai, sabemos que a comunhão entre eles nunca parou. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Deus nos manda orar sem cessar. Isto significa que devemos viver em um contínuo estado de comunhão com o Pai. Então, meus amados irmãos, não tem uma hora mais santificada para a oração. Mas existem irmãos que terminam reservando um momento para orar. Alguns gostam de orar de madrugada, porque sentem que é um momento mais silencioso,
é um momento onde não vão ser atrapalhados. Alguns gostam de orar logo durante a manhã, pedindo a Deus que abençoe o seu dia, outros à noite para agradecer. O fato é que Jesus orava, nós vamos ver Jesus orando em todos os momentos, pela manhã, durante o dia, durante a noite. E principalmente o destaque de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, é que nós devemos estar orando sem cessar, orai sem cessar. Então nós devemos ter um momento exclusivo separado para a oração. Não, eu nesse momento aqui não vou falar com outras pessoas, não vou fazer nenhum tipo de atividade, a minha única atividade vai ser orar. Eu posso fazer isso em qualquer hora do dia, inclusive separar aquele tempo que eu acho mais apropriado para isso. É um momento só para a oração. Mas durante o meu dia inteiro eu estou conversando com Deus em meu coração, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus graça. Isso é estar em espírito, irmãos, de oração e de comunhão com o Pai. É isso que é o orar sem cessar. Eu quero agora passar para vocês um testemunho de uma moça, de como ela foi abençoada na sua vida por meio da oração. Meu nome é Camila, eu tenho 24 anos e eu acredito que a oração pode muito. Eu conheci o livreto A Oração Pode Muito algumas semanas atrás. Quando eu li o livreto, eu fiquei muito impactada com aquele conteúdo, com tudo que falava, como abordava a respeito da vida de oração. A minha avó, ela é portadora de Alzheimer. E quem tem família com Alzheimer sabe o quanto é difícil, quem tem alguém na família, como é difícil lidar com essa situação, com essa doença. E até mesmo é uma doença que ela pode juntar, aproximar ou afastar mais os familiares. O primeiro tema da campanha A Oração Pode Muito em Ministério Pão Diário foi o tema de oração, motivo de pedido de oração para orar pela sua família. E eu estava orando, talvez não tão envolvida quanto eu imaginava que eu deveria estar todos os dias orando exatamente por aquilo, mas eu orava, eu fiz o propósito de, aquela semana, pensar nos meus familiares e colocar eles diante de Deus. Naquela semana, coincidentemente, ou cristoacidentemente, a minha avó adoeceu, ficou com pneumonia e minha mãe estava adoecendo junto por ter que cuidar dela e esquecer um pouco de si mesma. A minha avó, nós estávamos em casa no final da tarde, íamos tomar café e quando eu virei para colocar alguma coisa na mesa, a minha avó estava se contorcendo e parecia algo como um AVC, a gente não sabia muito o que era. Chamamos o médico e o médico diagnosticou com uma convulsão, algo que acontece com pessoas que têm Alzheimer e que é algo que pode avançar a doença. O médico disse para nós que não sabia como a minha avó ia retornar daquilo. Ela podia retornar sem algum sentido, sem movimento no braço, ou talvez perdida em relação ao sentido de espaço onde ela estava. E a gente ficou um pouco apreensivo. Na hora que eu vi minha avó passando mal, eu liguei e avisei para os meus tios que já estavam um tempo sem contato. Minha mãe não tinha muito contato mais com um dos irmãos dela. Às vezes o contato acabava sendo um pouco superficial por causa da correria do dia a dia com os outros. E então, com aquela situação, eu enviei uma mensagem para os meus tios. E um deles, justamente esse com quem a minha mãe já não falava há algum tempo, veio para Curitiba, veio para nossa casa para ver a minha avó, que ficou internada. 3 dias depois, ela estava super bem. O meu tio e minha mãe, eles conversaram muito, tiveram um tempo muito precioso, uma madrugada inteira de conversa, de perdão, de lembranças, boas lembranças. E eu entendi, e eu pude ver o agir de Deus nessa história, nesse acontecimento. Foi uma das cenas mais terríveis, eu e minha avó tendo convulsão, mas depois eu entendi que Deus não perde o controle de nada. E eu entendi que a oração realmente pode muito.
Muito bem, meus irmãos, vimos aí que belo testemunho esse sobre a oração, não é? Sobre como a oração pode muito. Já caminhando então para concluirmos a aula nesse dia de hoje sobre o lugar da oração na vida do cristão. Dizemos o seguinte: a oração é, portanto, central e crucial na vida do cristão. Examinemos melhor esta disciplina cristã vital, porém negligenciada e mal entendida. A oração, então, ela tem um papel vital para nós, mas muitas vezes nós a negligenciamos. Aplicando, você entendeu que a oração tem e deve ter um lugar central na sua vida? Ok? Como você seguirá o exemplo de Jesus como alguém que sempre praticava a oração? Em relação ao seu tempo e à sua agenda, que decisões você tomará para colocar isso em prática? Viver em oração te trará paz, amor e alegria. Não orar te deixará a um passo do pecado. Compartilhe com um amigo ou com um grupo uma resposta concreta de Deus a algum pedido seu, a algum pedido específico que você tenha feito por meio da oração. Então, meus amados irmãos, vamos aplicar isso na nossa vida. Vamos compreender que a oração ela tem um papel central para nós. Da mesma forma que nós precisamos respirar para viver, nós precisamos de oração para viver como cristãos, né? Vamos tomar o maior exemplo. O Senhor Jesus foi o único que não teve pecado, mas jamais negligenciou a oração. Ele sempre estava em oração, dependendo do Pai, buscando fortalecimento para o Pai. Você deve organizar a sua agenda para que você não negligencie a prática da oração. Lembra daquilo que Lutero disse: quando mais eu estou atarefado, mais eu oro. Lembrar, meus amados irmãos, também do testemunho de João Calvino. A oração é o principal antídoto contra a aflição. Você está aflito e angustiado, o melhor remédio é a prática de oração diante do Senhor. E faça esse exercício também. Compartilhe com algum irmão seu, com algum amigo, com algum parente, com alguma pessoa, uma resposta prática, uma resposta de um pedido que você fez e Deus te atendeu. E fica como dica aí de estudo, esse livro que nós começamos a estudar hoje é um livro, meus amados irmãos, de uma leitura muito boa sobre a oração para nos motivar a praticarmos isso. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós possamos ter uma prática mais intensa de oração. Em nome de Jesus. Amém.